como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da casa, sempre as melhores mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo descontraído, mas sempre focando naqueles drivers que formam a sua carteira para você, investidor, construir a sua própria opinião e aprender com essas grandes mentes. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui a participação do Caio Castro, sócio da RBR Asset, para falar um pouquinho de fundos, especialmente de fundos imobiliários, especialmente os fundos de tijolo. Caio, prazer tê-lo aqui conosco, um prazer tê-lo aqui no Você com Dinheiro. Felipe, prazer é meu estar aqui com você, no Com Dinheiro. Espero agregar um pouquinho aí para vocês. Maravilha. Caio, a gente tem uma tradição aqui no programa, fazer perguntas difíceis. A gente teve a participação, inclusive, de outros gestores de fundos imobiliários. Tem uma pergunta que eu gosto de começar por ela. Vocês têm FOFs lá na casa também, né? Temos sim. É possível gerar alfa em FOF de fundo imobiliário? Essa é uma ótima pergunta. A gente começou fazendo gestão de FOFs em 2015, mais ou menos, com uma carteira administrada, até o começo da gestora. Se você pegar desde 2015 até hoje, a gente bate o IFIX, mas se você pegar também 1 ano ou 2 anos, a gente bate também o IFIX. Então dá sim para gerar alfa. Eu acho que tem até 2 jeitos de ver que a gente gosta de ver, né? Um é PL mais dividendos e o outro é você ver valor de mercado mais dividendos. E nos últimos 1 e 2 anos a gente bate sim. Então dá sim para gerar alfa. Eu acho que o gestor do FOF, principalmente dos FOFs grandes, eu acho esse um detalhe, né? Que muita gente fala assim, pô, o FOF pequeno é mais fácil, tem liquidez, mas o FOF grande ele consegue tomar algumas posições, consegue ter alguns investimentos ilíquidos que tem um alfa muito grande, que o investidor pequeno não consegue. Então, o histórico, pelo menos, é que a gente bate o IFIX ao longo dos anos aí. Maravilha. Dado que a gente está nesse ponto de seleção, né, olhar algumas posições que vão demandar mais liquidez. Um ponto, você comentou, começou a gestão de FIs via carteira administrada. O que muda quando você monta um fundo fechado na gestão para um fundo aberto? Porque quando você tem ativos ilíquidos, né, você tem uma dor importante em ter que montar e desmontar posições, criando e destruindo cotas. Como é que é para vocês? Onde vocês veem a diferença na hora de montar um portfólio? Seja uma carteira administrada, seja um fundo aberto, em que você tem que montar essa posição via criação e destruição de cotas e manter o fundo fechado listado em bolsa. Acho que essa é uma grande diferença, né? Você tem que trabalhar muito baseado no seu passivo. Quando o fundo é fechado, o seu passivo ele é perpétuo, vamos dizer assim. Então é possível você ter um pouco mais de liquidez. Obviamente os gestores têm que ter padrões, não adianta você ter muita liquidez ou não. Mas num fundo aberto, com resgate, se o resgate for curto ou não, e depende do passivo. Por exemplo, a gente tem hoje fundos abertos, mas são fundos exclusivos de fundações. Esses têm um passivo mais longo, a gente sabe que o resgate também é mais longo. Mas a liquidez do que você põe na sua carteira tem que conversar muito com o seu passivo. Então, sem dúvida, um fundo aberto vai ter muito menos ativos ilíquidos do que um fechado. E o desafio aí é quando você precisa captar, você tem que buscar uma emissão pública. Sim, exatamente. Eu acho que isso a gente brinca, né, que é interessante. O nosso mercado, geralmente, dos melhores momentos de captar, né, são os piores momentos para investir, né, e o contrário é verdadeiro. Os melhores momentos de investir são os mais difíceis de captar por causa das turbulências do mercado.
mas geralmente nos fundos fechados você tem que fazer uma emissão pública, a gente procura não fazer emissões abaixo do valor patrimonial, acho que é uma coisa que muita gente questiona, a gente tem esse padrão, pode ter uma ou outra jeito de olhar isso, mas realmente, os fundos fechados precisam de emissões públicas. Então, você trouxe um ponto aí muito interessante, né? Das emissões abaixo do valor patrimonial. Isso é uma discussão forte, porque tem aquela linha de, olha, não, mas o mercado piora um pouco, você tem preços melhores, é o momento de investir. Então você estaria tentando buscar valor ali, mas de certa forma o cotista que já estava está perdendo ali a precificação do seu PL. Agora, inclusive sobre o momento, a gente fez um levantamento lá na Com Dinheiro dos papéis do IFIX que tinham price to book maior ou menor que 1. E qual não foi minha surpresa em ver que 60%, 70% hoje do IFIX está com price to book abaixo de 1. O que isso significa? Acho que isso significa, primeiro a gente tem que ver qual dentro da classe de ativo, né? A gente gosta muito de separar em duas classes de ativos, que é o papel e o tijolo, nas suas mais variadas formas. Então, quando você tem um fundo de papel abaixo do valor patrimonial, é uma coisa que chama muita atenção. Obviamente, pode ser que a carteira esteja desprecificada, foi comprada em outro momento, tal, mas chama muita atenção. A outra questão, eu acho que os fundos de tijolo, principalmente, quando eles estão muito abaixo, a gente na RBR olha isso daí como grandes oportunidades. O nosso viés de analisar um fundo, olhar um fundo, a gente é muito focado na questão do custo de reposição de um ativo, né? Então, a gente tem fundos na casa, por exemplo, que desenvolvem prédios. A gente tem um aqui do lado, aqui na Roiec, que a gente está desenvolvendo agora, por exemplo. Então, a gente sabe muito quanto custa para produzir um prédio. Quando você vê muito desconto, você fala, pô, isso daqui está mais barato comprar do que eu produzir esse prédio. Geralmente é um grande ponto de entrada. Por outro lado, as pessoas ainda são muito acostumadas e têm um viés muito grande de yield, né? Então, muitas vezes, o juro subiu, né? Está abaixo do PL porque o yield não está igual à renda fixa. Então, geralmente, principalmente os institucionais, eles conseguem surfar e se posicionar antes porque eles têm uma visão um pouco mais analítica nesse sentido. Então, quando a gente fala, tem que analisar caso a caso, mas quando você fala, putz, tem vários fundos de tijolo, seja logístico, ativos comerciais ou shoppings abaixo do PL, nesses momentos agora, que tem juros altos, principalmente em queda, talvez seja um ótimo momento de você se posicionar, porque isso indica, se os ativos forem bons, bem localizados e tal, a gente estava brincando de um ativo específico aqui em off antes, mas se você tiver bons ativos abaixo do PL, geralmente, ao longo da história, a gente está desde 2015 fazendo carteiras administradas, eu trabalho com fundos imobiliários desde 2012, né, mais de uma década aí, geralmente corrige, né? Então, você pode ter um ganho de capital com um yield, né? Então, acho que o fundo imobiliário tem esse grande negócio, mas ainda o grande público de varejo ele é muito focado em só yield e acaba perdendo um pouco essa questão. Acho que o yield talvez faça mais sentido para papel, né? Para fundos de papel, isso é uma coisa ali que você recebe os juros e distribui, e mesmo assim tem distorções. Agora, para tijolo, se você comprar um bom tijolo abaixo do custo de reposição, é difícil você perder dinheiro, né? Até o Sam Zell falava muito isso, né? Com os maiores investidores imobiliários do mundo, que o mantra dele é o quê? Comprar abaixo do custo de reposição. Maravilha. Agora, você está trazendo aí justamente o yield. O investidor brasileiro, você bem colocou, olha muito para o yield, olha muito para a renda. A gente não está perdendo espaço no mercado de trazer esse alfa do desenvolvimento? Eu acho que tá. Acho que esse é um ótimo ponto, Felipe. A gente, nos fundos da casa, de tijolo principalmente, desde que a gente lançou os fundos, a gente bate muito na seguinte tecla. Nós somos uma casa de gestão ativa e a gente vai surfar os ciclos imobiliários. Então, o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de comprar ativos que eu vou fazer um retrofit completo e vender esse ativo no ciclo. Eu gosto de comprar um ativo com vacância, reposicionar e depois vendê-lo. Então, quando a gente fala do desenvolvimento, a gente começou a pôr desenvolvimento dentro dos fundos também. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente, no nosso fundo de properties, o RBRP11, a gente tem um desenvolvimento aqui no Itaim, sendo que a gente deve produzir esse ativo por R$17 mil o metro. A gente já está começando a obra, está fazendo a fundação, né? A gente tem um time de engenharia interna, desenvolvimento e tal.
Nessa mesma rua tem o The One, que é um fundo monoativo. Esse fundo está sendo negociado a R$39 mil o metro. Então você vê o quanto o desenvolvimento pode gerar alfa dentro de uma carteira, se bem feita uma boa localização. Obviamente, se eu puser só desenvolvimento, eu vou ter yield zero. E o cotista realmente não pode não entender. Mas a nossa cabeça é que você tem que pôr uma pitada de desenvolvimento. Então, no nosso fundo a gente põe, olha, tantos por cento vai ter nisso, porque o alfa vai ser gerado, na nossa visão, em desenvolvimento, reposicionamento de ativos, retrofits. Né? Obviamente, se você não quer isso, tem fundos que falam, não, eu sou a gestão passiva de aluguéis. A gente é gestão ativa. Eu acho que quem vai, ao longo do tempo, conseguir performar a mais gerar alfa é quem vai por desenvolvimento, comprar, vender, surfar ciclo, etc. Então, mas eu acho que nosso mercado ele é grande hoje, acho que vai crescer muito, mas ele é jovem, né? Se você pegar os fundos de REIT, são da década de 60. Então, a gente tem uma longa caminhada para chegar lá. Mas eu acho que, sem dúvida, desenvolvimento, e acho que cada vez mais, conforme os fundos vão fazendo esses giros e demonstrando o resultado, você vai ver que isso gera alfa. A gente já fez alguns desenvolvimentos com tiros superiores a 20% dentro dos fundos. E é isso que a gente tenta fazer na parte educacional de mostrar para o cotista. Só que toma tempo. Um giro como esses, né, a gente fez 20%, me estendendo um pouquinho aqui, um giro como esse demora de 3 a 5 anos. Quando a gente compra um ativo, a gente olha um horizonte de 3 a 5 anos buscando uma tira de 15% a 20%. Tá? Então a gente fez alguns casos de 20% em 3 anos. Deve realizar agora também uma de 5 anos, uma tira acima de 20%. Se você pegar 20% ao ano nos últimos 5 anos, 2018 para cá, o CDI médio foi 7,5%. Então a gente fez 300% do CDI. Então acho que isso aqui toma tempo. Muitas vezes o cotista está ansioso, não está entregando meio yield e tal. Mas, de novo, acho que se você comunicar direito, é um fundo de gestão ativa e você está se propondo a mostrar isso aos poucos, com o tempo, né? Eu acho que os cotistas vão entender. Mas, de novo, a geração de alfa é feita na gestão ativa. E gestão ativa, nesse caso, vai olhar o empreendimento. Porque uma coisa que o pessoal às vezes não leva em consideração, por exemplo, você vai fazer um hedge fund, faz gestão ativa, comprando e vendendo, muitas vezes, ativo líquido. Isso é uma coisa. Mas você pega assim um Buffett, por exemplo, o pessoal fala, o cara comprou e carregou. Comprou e carregou? Mais ou menos. Quando você tem 5% da empresa, você vai lá, senta no conselho, você vai lá influenciar na gestão. E aí que você não simplesmente encontra alfa, não é só caçador de alfa, você é construtor do alfa. Sem dúvida. A gente, quando faz um investimento, e teve vários casos, a gente deve agora mostrar alguns outros, mas por exemplo, esse desenvolvimento da Jesuíno, a gente sempre tem essa mente, putz, tem que fazer TIR. Só que se fazer TIR num período curto de tempo, você não faz MOIC, né? Então a gente fala assim, eu fiz um MOIC de 1,5 vezes dinheiro, 2 vezes o dinheiro, então agora a gente deve soltar agora, tem alguns ativos dentro da casa, hoje dentro do fundo, que dá para fazer 2 vezes o dinheiro nos investimentos. Às vezes a janela fecha, o juro sobe e tal, mas o ativo é bom, bem localizado, vai fazer. Mas a nossa cabeça é entre 1,5 e 2 de múltiplo, 15 a 20 de TIR. Essa é a nossa cabeça quando a gente investe. Tem que dar rendimento? Tem que gerar aluguel? Tem. Mas o foco não é esse. O foco é TIR e múltiplo. Quando a gente fala de desenvolvimento, você comentou de um projeto que eu dei o ano, que é um projeto de uso misto. E isso me leva a uma outra questão, que é como esse mercado vai entrando em desenvolvimento também de mercado residencial. Né? A gente tem ainda um forte expressivo dos fundos imobiliários com imóveis comerciais, sejam escritórios, sejam shoppings, logística. Como você vê o desenvolvimento desse mercado para visitar também os projetos residenciais? A gente lá na RBR, a gente tem, para investidores profissionais principalmente, por causa da liquidez, né? A gente já está no 5º fundo de desenvolvimento. Nós temos 50, mais ou menos, SPS rodando. Então, se você pegar tudo e colocar numa coisa só, a gente seria uma das maiores empresas listadas em bolsa hoje aí. Então, a gente tem o fundo 1, que já desinvestiu inteiro, só desenvolvimento residencial Cidade de São Paulo. O fundo 2 desenvolveu inteiro. Então, a gente tem o 3 e 4 e tem um desenvolvimento comercial. Então, a gente faz muito isso. E o que é legal também, que é como que o varejo pode entrar nisso? Muitos FOFs investem nesses fundos de desenvolvimento. Então, você consegue trazer esse alfa de desenvolvimento através de FOFs, né? E tem vários FOFs que investem com a gente, para o varejo também.
né? Por quê? Porque são fundos que demoram 6 a 7 anos. Mas a média, né? Então, os fundos de desenvolvimento geram muito alfa. E se geram para um FOF, o varejo vai atender isso. Mas eu acho que o residencial vai aos poucos entrando. A gente também fez uma tese de se expor a novas classes ativos. Muito inspirado no quê? Nos REITs americanos. A gente tem fundos de REITs, né? A gente cobre esse setor. Se tem muito aprendizado para tirar de lá de fora. Então, foi por isso que a gente entrou nisso e os resultados vão começar a aparecer dentro do nosso FOF também agora. E são expressivos, até superando as minhas expectativas aqui, né? Eu brinco que lá na RBR a gente tem cada PM, né? Cada gestor leva a decisão para um comitê de investimentos, tem 3 pessoas nesse comitê de investimentos que tomam a decisão. Sou eu, o Ricardo Almendro, o Guilherme Bueno Neto, meus sócios. E quando a gente foi a primeira tese de multifamily no Brasil, faz uns 2 ou 3 anos atrás, eu fui um dos que balancei, mas o time de gestão levou muito embasamento e tal, e tem se provado, eu tenho me surpreendido, talvez por eu ser o que naquele momento fui o mais receoso, hoje eu tenho me surpreendido muito com essa classe de ativos, acho que pode dar muita surpresa. Por quê? Porque parte do princípio de se comprar um tijolo barato, rentabilizar ele com aluguel e vender depois disso daí, depois de estar rentabilizado também. Então acho que a gente vai ter tiras expressivas nesse mandato também. E quais são as diferenças que vocês têm visto nesse mercado de residencial para renda? O que eu já escutei, você tem uma competição com as famílias na hora de comprar os ativos. Você não está competindo só com os outros gestores de fundos imobiliários. Tem ali o investidor que vai lá e compra 10 imóveis do prédio. Tem essa cabeça diferente no brasileiro. O que vocês têm visto no dia a dia da gestão desses residenciais para renda que difere do comportamento para os ativos comerciais? Acho que é legal essa pergunta. Eu acho que, né, a gente tem, o brasileiro, por ser um país inflacionário, né, e ter essa coisa do tijolo como reserva de valor, proteção inflacionária, né, se você pegar as pessoas mais antigas, nossos pais avós, falam, putz, compre sua casa, compre um imóvelzinho, vai fazendo, que eu acho que é super legal. Acho que a grande diferença é como você faz a gestão desses ativos residenciais depois que você compra. Obviamente, você pode competir com o outro, a gente tem contato com todas as grandes incorporadoras de São Paulo, a gente faz negócio com eles nos fundos de desenvolvimento. Então, eu tenho acesso a eles antes deles lançarem um projeto. Eu acho que esse é um diferencial. O segundo diferencial é a gestão desses ativos. Se você pegar essas famílias, eles vão pôr para alugar o ativo. Eu vou lá, alugo, faço um contrato de 3 anos, 5 anos. Aí você não vai ganhar dinheiro. Onde você vai ganhar dinheiro, você vai fazer uma gestão de portfólio desses apartamentos. Muito parecido como você faz os seus investimentos. Então, sei lá, 50% vai ser long stay, 20% vai ser short stay, 30% vai ser aquele de 1 ou 2 dias. Esses geram muito alfa. Então, assim como você faz uma gestão de portfólio, você tem que saber fazer a gestão do seu portfólio residencial. As famílias não têm daí essa questão dessa gestão. Eles põem aluguel, tá me pagando aluguel, tá bom, eu estou preservado. É outra mentalidade de como investir em residencial para renda. Você comentou, a gente está conversando sobre a ponta do ativo, você comentou que é muito importante você conhecer o seu passivo para fazer essa gestão casada. E como é o perfil, qual o passivo da RBR hoje? Hoje a gente está com 8 bilhões sobre gestão. Nesses 8 bilhões, a gente separa em 2 grandes grupos, tá? Em torno de 6,5 bi é oriundo de plataforma de varejo. Todas as grandes plataformas, as emissões públicas, compra e vende cota por R$100 na bolsa. A gente tem 1,5 bilhão, que são os investidores profissionais. Onde se encaixam esses? São os family offices, multifamily offices e os fundos de pensão. Né? Então, esses são os investidores profissionais, que eles têm essa questão de investir. Por que ele é profissional? Ele é menor varejo? Não, ele tem só muito dinheiro e ele tem lá a porção que ele pode ter liquidez, a porção que ele vai pôr numa classe de ativo determinada, a visão de longo prazo é diferente. Então, hoje, desses 8 bi, a gente tem mais ou menos 1,5 bi com esses investidores profissionais e 6,5 bi em varejo. A gente conversou bastante aqui também sobre o alfa gerado do desenvolvimento. E, de certa forma, a gente está quase olhando um business diferente, que uma coisa estrito senso a gestão de fundos, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre carteira administrada também, que foi de onde vocês vieram, né? É um pouco de sair dessa cabeça de gestor de fundo, sair um pouquinho aqui da Faria Lima, né? E aí olhar para desenvolvimento, para produção. Um outro estilo de fundo imobiliário que muitas vezes compete com o mercado diferente é o fundo de
shopping. Vocês gostam de fundo de shopping? A gente gosta bastante. Nós tivemos exposição, entramos e saindo várias vezes. Tem alguns bons fundos de shopping. E agora a gente fez um investimento, a gente criou dentro do nosso FOP um fundo que é o RBR Malls, e a gente foi lá e comprou diretamente um stake do Plaza Sul, foi fato relevante e tal. Então a gente gosta muito, mas a gente acha que agora tem algumas oportunidades de você ir diretamente no ativo, né? Então a gente tem outros negócios para sair logo em breve. Eu acho que o mercado vai gostar bastante, pelo menos a gente está em diligência e gostando bastante do ativo. Mas shopping se provou no Brasil um ativo resiliente, né? Se você lembrar ali em 13 de março, pré-pandemia, quando o mundo acabou, shopping vai acabar, os Estados Unidos já estava acabando. Já vi uma onda falando que o shopping nos Estados Unidos já estava acabando antes da gente. Mas se você olhar, a gente tem um modelo de shoppings muito diferente que outros lugares do mundo hoje estão copiando o nosso modelo de shopping, que é lazer, é segurança, em algumas cidades é ar-condicionado, né? Então, eu acho que modelo de shopping brasileiro, isso daí a gente tem que dar os méritos aos pioneiros de shoppings brasileiros, Multiplan, Iguatemi, foram caras visionários ali há 50 anos atrás, que a gente fez um modelo de negócio muito diferente, está dentro da cidade, você não está naquela autoestrada que o cara só vai comprar coisa, entendeu? Então, acho que classe de ativo de shopping é muito bom, tem que achar o shopping, a localização, a gestão do shopping. Você falou muito, né, de sentar no conselho e estar próximo. Eu acho que os fundos imobiliários serem grandes e poderem participar é importantíssimo, porque você tem um relacionamento com o shoppeiro, como a gente fala, mais próximo e de muita troca. Então isso daí você pode também, né, eu gostei do que você falou, gerar o alfa de maneira passiva, conversando com o empreendedor. Então essa classe de ativo eu acho que vai muito bem, voltou muito rápido da pandemia e continua indo muito bem. E você vê a nossa economia não vai bem, né? O PIB brasileiro cresce pouco. Então a gente tem uma capacidade de gestão das pessoas de shoppings, operadores de shoppings muito boas. Imagina se a gente crescesse, fosse um PIB que crescesse ainda. Exato, muita gente falando, olha, mas o shopping cresceu pouco. Não, mas o Brasil cresceu menos, né? Então, tecnicamente você está tomando share no Brasil, levando share para shopping. Inclusive, agora a gente tem, você comentou o modelo ser diferente, né? Cada vez mais a gente vai vendo esses shoppings como centros de serviço. Então, você vai fazer exame, você vai fazendo exames, passa para tomar um café, eventualmente você passa numa vitrine e compra alguma coisa. Mas é o centro de serviço e que puxa aí, trouxe bem, a história desses operadores pioneiros que foram fundamentando isso. E já que você trouxe isso, não posso deixar de perguntar. Então não vale a pena comprar a ação do chopeiro? Muito, muito. A gente, lá na RBR, a gente tem, posição é pública, eu posso falar, a gente montou, o nosso hedge fund tem posição e a gente adora a ação da Aliança. A gente acha que é baratíssimo. Então, não estou falando para ninguém comprar, estou falando porque a gente tem essa exposição. Se você olhar todos os fundamentos, tem bons fundos imobiliários no mercado, mas quando você olha, por exemplo, o preço, os números e o turnaround que o time de gestão de Aliança está fazendo pós-fusão, é uma ação que tem um valor fantástico aí que, obviamente, o mercado é soberano, né? Mas a gente olhando o fundamento, eu acho que é uma pechincha. Que o BR Malls tinha aqueles múltiplos mais baixos, tinha o receio de gestão, aí vem a Aliança e puxando isso. Né? Pô, ele tá 14% negociado, ele vende shopping a 8,5%. A gente comprou dele também, a gente acha que tem muito poder para... Mas, pô, e o cara pode recomprar ação ainda. Esse é um trade maravilhoso. Então, de novo, eles têm uma gestão hiper competente, a gente acha que tem muito caminho para andar. Quando você comentou de ciclo de pandemia, a gente teve lá no miolinho de 20, quando estava também esse pânico, ela assim, olha, vai todo mundo para home office, fundo de escritório acabou, ninguém mais, não quero saber de fundo de escritório. E o que a gente viu numa segunda onda é que, de fato, regiões próximas, mas não de primeira linha, são regiões boas, mas que não são a Faria Lima, com a vacância alta, e aqui na região uma vacância baixa com pressão de preço. Onde tem oportunidade para operar escritório nesse cenário? Eu acho que
E é gozado, né? Acho que tem essa questão do home office, não tem? Acho que também tem os Estados Unidos é bem diferente essa situação, mas acho que tem muito a ver com oferta e demanda. Isso tem com todos os ciclos, você fechar isso ao longo desde que tenha, sei lá, 2014, 2013, a gente já tinha históricos de vacância. Acho que quando tem oferta e demanda, você pega. Eu não me lembro, desde que eu trabalho nesse mercado, de ter um spread tão grande. Entre vacância, então estamos falando que a gente sempre chama de prime locations aqui de São Paulo, que é Faria Lima, Itaim, JK, Pinheiros, Paulista, Vila Olímpia e Chucre e Zaidan. Chucre e Zaidan tem prédios maravilhosos. Só que eu não lembro de estar R$60 o metro lá e 300 aqui. Eu não me lembro de estar 5% aqui e 30 lá, né? Mas, obviamente, a gente tem 1h30 de trânsito a mais. A gente tem um perfil diferente de empresas e não tem oferta futura aqui, né? A gente fala muito, nós temos dentro dos fundos de desenvolvimento 6 prédios construindo ali na região da Rebouças Pinheiros, tá? Você fala, putz, está construindo muito na Rebouças. Quem passa lá fala, está construindo muito. A gente tem uma medição que são em torno de 150 mil metros sendo construídos para serem entregues de 23 até 26. É esse passado. Isso equivale a um novo prédio sendo construído na Chucre e Zaidan. Então, a oferta e a demanda é o grande lance. Tem o trânsito, tem querer estar lá, não querer estar lá, tem um monte de outras coisas. Não tem metrô, tem trem, tem vários cenários. Mas a recuperação disso, o inquilino olha e fala, pô, mas o cara está construindo mais 200 mil metros, eu vou brigar pelo meu preço. Aqui o cara, não, vou mudar da Faria Lima. Né? A gente está aqui no Itaim. Vai tentar mudar. Não tem. Então, a oferta e demanda sempre vai mandar. Onde estão as oportunidades? Eu acho que se você pegar ativos que estão localizados nessas prime locations que eu olhei, ou nas bordas, porque acontece um transbordo, tá? Você pega a Faria Lima aqui. Essa é a nossa tese, e de novo, a questão é o timing. Às vezes você erra o timing, mas se você pega aqui a Faria Lima, está R$300 o metro. Só que não é só R$300 o metro, o IPTU custa 25. É um dos IPTUs mais caros da cidade, condomínio 25. Custo de ocupação 350. Daí o cara fala, putz, tá chegando as revisionais. Tem gente tomando revisional de R$300 o metro, certo? Fala, puta, eu vou para onde? Eu posso ir para Chucre, vai pagar 60. Pô, mas será que não dá para ir para as duas beiradas aqui? Não dá para ir para Pinheiros? Pô, Pinheiros eu vou pagar 150, 25 e 25, 200. Pô, reduzir em 30% o meu custo, né? Pô, será que eu não vou... A gente tem um prédio que é ali na região do metrô Butantã, que é 5 minutos da Faria Lima. Pô, se eu for para lá, vou gastar quanto? 140. É um AAA a 5 minutos da Faria Lima. Então, essas bordas são as primeiras a enchendo. Ou o cara falou, não, eu vou para lá, vou pagar 1/3 e beleza. Então, acho que as oportunidades estão na Faria Lima? Estão, só que são poucos fundos que têm exposições expressivas aqui. E daí, quais estão nas beiradas? Eu acho que a compra de tijolo que a gente está fazendo hoje é muito focando esse tipo de coisa. Então, você tem que olhar muito o micro dos fundos. Eu acho que fundos que têm exposição em Chucre e Zaidan devem continuar sofrendo. Eu acho que fundos que têm exposição em Rio de Janeiro, infelizmente, devem continuar sofrendo. O mercado de Rio não recupera. Se vai para lá todo mês. Tem tido uma melhora, mas você não vê aquele horizonte. Então, acho que tem que tomar cuidado. Então, acho que o foco é o quê? Localização. E no final, é o mantra do nosso mercado, né? Que todo mundo fala, acho que já deve ter visto isso. Quando você vai comprar um imóvel, você tem que olhar as 3 coisas, que é a localização, a localização, a localização. Então, isso continua, passa a crise, passa a Covid, passa a recessão, passa a bolha, passa a crise de 2008 nos Estados Unidos, a localização impera, né? E já que a gente está falando de localização, e logística? Olha, logística tem surpreendido muito positivamente. A gente tem o RBRL11, né, que é o nosso fundo de logística. A gente alocou muito, tem uma alocação grande com e-commerce. Teve alguns players que são fenomenais na operação, teve outros que não são, né? A gente teve exposição aos dois e você conhecendo a operação de dentro, você muda muito a visão da empresa também. Você parece 2 mundos, tá? Só que daí chegou uma hora pós-pandêmica que nem esses caras de e-commerce sabiam o tamanho que ia ser o negócio, né? E eles pararam eles tomaram e pararam. Eu acho que era normal aquela acomodação, não era normal eles continuarem tomando naquela velocidade. E a gente, na outra ponta, falou, putz, o que vai acontecer? Porque esses caras são os tomadores. Só que o mercado de logística não sofreu. O mercado de logística continuou tomando com os outros operadores. Sejam eles pessoal de farma, seja pessoal de atacadistas, os operadores logísticos tradicionais. Então o mercado continua muito forte, né? Então o raio 30 vai bem, você pega Guarulhos batendo R$30 o metro, você pega Baecepa pegando R$30 o metro, e com demanda, que é importante.
Você pega a região de Extrema, R$30 o metro. Ali é uma região que é impressionante, demanda infinita. A gente recebe ligação toda semana, tem espaço para crescer, preciso crescer. Então, e você vê outras regiões que devem ir no reboque, naquele transbordo que eu te falei, né? Você pega, por exemplo, a região de Campinas, Hortolândia, sofreu muito, muito. A gente tem exposição lá. Então, a gente tinha clientes que pagaram 13, saíram, agora a gente está relocando para 16 ou 17. Porque ninguém produz nesses valores e o cara não quer pagar 30, ele quer atender o interior do estado. Então, você começa a ter uma recuperação de preço também fora do raio 30, né? Então, acho que é um mercado que continua trimestre a trimestre mostrando demanda. E o mais interessante foi o que a gente falou. Foi num país que não cresce. Se a gente pega um PIB de 3 ou 4, a gente não vai ter galpão para atender. Então, eu brinco que se a gente está indo bem, se você consegue ir bem em mercados com PIB baixo, você está num play safe aqui, né? Você tem que buscar sempre onde você vai tentar se proteger. Então, é isso que a gente olha. E logística tem sido muito resiliente também. Obviamente, tem localização, lugar certo e tal, mas na média, a gente tem vacâncias em mínimas históricas. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com Caio Castro, sócio da RBR Asset, especialmente sobre fundos imobiliários, especialmente ainda sobre fundos de tijolo, como a gente vê esse mercado, como é que a gente vai acompanhar desenvolvimento, onde estão os lugares de alfa ali, para que você, investidor, profissional de mercado, saia aqui do programa cada dia investindo um pouquinho melhor. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje com a participação do Caio Castro, sócio lá da RBR Asset, falando um pouco com a gente sobre fundos imobiliários, especialmente fundos de tijolos, batendo um papo com a gente de como escolher esses fundos, como eles montam as teses de investimento deles, sempre cumprindo aqui a missão do programa de trazer essas mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer para esse bate-papo com vocês, para que vocês saiam daqui cada dia investidores melhores. E a gente vai voltar para esse bloco, a gente conversou bastante sobre aquela que eu trouxe a brincadeira de gerar alfa pela operação, né? Agora vocês tendo FOFs, e depois também a gente vai conversar de carteira administrada, mas tendo FOFs, vocês têm ali os critérios de seleção dos fundos que vocês investem.
sem querer pedir para você abrir muito ouro da casa, mas aqui entre nós, o que você olha num fundo imobiliário antes de comprar o papel? Acho que são várias e várias coisas, né? Mas tem das coisas até técnicas, localização do imóvel, qualidade dos inquilinos, depois você passa, a gente acha que esse mercado vai andar, nesse mercado não vai andar. E uma coisa que a gente olha bastante, que é muito importante na nossa cabeça, é quem que é o time de gestão. Quem que é a gestora, qual o tamanho dessa gestora, porque uma gestora pequena, e eu já fui pequeno, e eu tô falando que a gente é grande, mas a gente brinca que a gente passou a arrebentação, a gente tem 50 pessoas hoje, 14 sócios, é muito difícil você conseguir manter um time unido. Então, qual que é a estrutura de governança, qual é a estrutura de sociedade, tem vários quesitos também, porque tudo que você não quer é fazer um investimento, né? Pode ser líquido ou mesmo ilíquido, o time de gestão desmonta e você está no papel. Né? Então, isso é uma coisa que a gente olha bastante. Mas a gente olha localização dos ativos, qualidade dos inquilinos, macroeconomia está conversando, né, que a gente falou com isso daí, mas ponto principal quando a gente tange a tijolo é custo de reposição. Obviamente, a gente tenta sempre comprar abaixo do custo de reposição ou próximo ao custo de reposição. A gente sabe quanto custa para produzir. Então, se tivesse que falar qual que é a primeira coisa que você vai olhar, é custo de reposição. Mas tem várias outras coisas, como citei, que são muito importantes também. E vocês, a gente está falando bastante de tijolo, o que vocês veem de fundos de papéis? Vocês acham que são oportunidades interessantes, tem espaço ali? Ou se é para comprar dívida, vai para o mercado de crédito privado as is, não vai se fechar em imobiliários? Nós na RBR, nós temos a parte de crédito é muito grande, né? Então a gente tem uma área de infraestrutura, o fundo de infraestrutura que compra debêntures de infra, e a gente tem os fundos de crédito, a gente tem 3 bilhões de reais hoje em papéis. Você tem inúmeras oportunidades se você for numa plataforma e direto para o crédito privado. Acho que tem uma questão de concentração. Você tem 100 mil reais, quantos papéis você consegue comprar e controlar esses papéis? Né? Ou você vai pegar 100 pau e pôr só numa coisa ali e... Veja, a gente já teve épocas no Brasil que o Odebrecht era AAA. A gente já teve épocas no Brasil que Light era AAA. Americanas, né? Então, depende do que você faz da vida, você tem tempo de controlar ou não. Então, eu acho que um gestor que está sendo nomeado para isso, ele consegue fazer esse papel melhor. Eu acho que você tem um fundo de papel, principalmente imobiliário, debênture de infra, como a gente tem um grande diferencial. A gente origina 80% das nossas operações. Eu converso com todos os empreendedores imobiliários de São Paulo, né? A gente trabalha com isso há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Então, você tem acesso a operações que não vão estar no mercado. Se você pegar os fundos da gente, o RBRY, o RBRR, o PRI, você vai ver que tem operações lá que só a gente é detentor, porque a gente originou, a gente tem tamanho, tem fundo de 2 bi. Você origina, estrutura do jeito que você quer, amarra do jeito que você quer e põe 100% dentro do fundo. Então, a pessoa física não vai ter acesso àquele papel. E por que é importante estruturar? A gente não ganha nenhuma taxa de originação, 100% é vertido para juros do fundo. Meu business é taxa de gestão, não é estruturação. Mas o que é importante, porque quando dá pau e crédito dá pau, graças a Deus a gente nunca teve um pau, né, de default. Mas você tem que executar, você tem que ir no cartório, você tem que estar com a documentação em dia, porque o devedor, na hora que dá um pau, a primeira coisa que ele fala, não, mas tem um erro aqui, tem uma falha processual. Muitas vezes ele quer o quê? Ele quer embarrigar o tempo para negociar melhor. Então, tem alienação fiduciária registrada. Então, são vários detalhes que uma originação bem feita, você tem muito mais força caso tenha problema. Graças a Deus, a gente nunca teve problema. Já precisou, reajustar a operação, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Pô, a gente passou pelo Covid. Óbvio que sim. Mas, de novo, se você não tiver toda a documentação em dia, bem originada, você vai ter. Tem bons papéis para você investir fora de fundos imobiliários? Óbvio que tem. Mas tem uma questão de concentração que é muito importante você ver se você tem tempo de controlar ou não. Quantas pessoas acordaram com problema de Light? Quantas pessoas acordaram com problema de Americanas? Né? Alguns gestores até também, mas meu ponto aqui é, será que seu portfólio está pulverizado o suficiente? Será que seu portfólio está controlado o suficiente? Está com o pulso das operações no dia a dia? A gente tem um time de 7 pessoas só fazendo monitoramento de operação.
Então, acho que esses são detalhes, porque se investir através de fundos é importante. E uma questão de foco, por exemplo, eu não invisto em ação. Eu não tenho tempo, entendeu? Eu tenho um gestor que eu gosto por um fundo de ação. E é isso, né? Se eu tivesse mais tempo, talvez eu pudesse tentar analisar, é bacana, eu gosto, mas eu acho que é uma questão de foco na vida, né? Então, se você tem tempo de olhar o papel, ver o balanço, acompanhar a cada 3, 4 meses o balanço daquela empresa, ver se não está tendo nenhum problema né? O balanço emite sinal. Então, acho que daí você pode até tentar fazer isso, mas não sei se você vai ter grana suficiente para pulverizar da maneira correta. Porque, de novo, né, você tem que saber surfar ciclo, né? Então, muitas vezes você compra um papel, e tem vários papéis que quando a gente compra, a gente fala assim, olha, meu limite aqui é 8%, vamos pegar 2% a mais, porque eu acho que vai fechar a taxa e eu vou já vender 2% na secundária e fazer uma tira. Tudo tem que ter alguma tira embutida. Então, a gente tem uma pessoa lá que faz só secundário de CRI. A gente tem que fazer esse mercado ter mais liquidez também, é importante, né? Seja com outros institucionais, seja com outros fundos, porque às vezes eu tomei a operação inteira, a operação é boa, os outros assets, pô, também quero, beleza, me paga um spread aqui que você leva, porque eu tenho que gerar alfa para o meu cotista. Mas a gente gosta sempre de ter a maioria da operação. Chamar uma assembleia, eu vou decidir. Tiver que, entendeu? Eu não quero ter que... Quando você tem um problema, você tem que resolver, você tem que ficar acordando com os outros que estão no problema com você, é complicado. A gente tem papel que a gente comprou uma emissão de um banco numa primária, lógico. Tem 20% que é disso, que são boas operações também. Então, estar ali, facilitar a operação, facilitar a solução de problemas, lógico, a primeira coisa que você quer fazer é diminuir a chance de comprar um papel que vai dar problema. Mas dado que todo crédito, eu lembro de uma aula no doutorado ali, o professor escrevia assim que a probabilidade de default está vinculada ao spread que você está cobrando. Então, se você quer comprar ali uma taxinha mais gorda, você está tomando probabilidade de default. O crédito passa por modelagem de default. Dito isso, se você conseguir recuperar o que está precificado como não recuperável, é dinheiro na mesa. Sem dúvida, a gente não faz de estresse, né? Mas também tem gente que faz de maneira brilhante. Mas eu acho que a grande coisa é você estar monitorando, a gente brinca, né? Tem que tirar o pulso de operação por operação, não tem jeito. E você ligar para o CFO ou para o CEO e falar, o que está acontecendo? Posso ir aí tomar um café? Vamos revisar tudo aí, vamos ver esses números direito. Então, acho que isso é importantíssimo em crédito. E aí você falou de dar liquidez. Tem um pedaço que é sempre discutido sobre dar liquidez para crédito privado no Brasil, que no mundo inteiro, crédito privado tem um pouco menos de atenção porque ele é menos emocionante, dá menos notícia de jornal, inevitavelmente. Então, a proporção de dinheiro investido por giro é sempre muito menor. Mas é comum, Estados Unidos, Cayman, você ter bolsas de crédito privado que dão razoável liquidez para esses títulos. E aqui no Brasil a gente sofre um pouco com isso. Bastante. Quando a gente olha para fundos imobiliários, você comentou de ser um mercado já grande, mas ainda novo, pouco maduro. O que a gente tem por vir nesse mercado? O que você enxerga como próximos passos para o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil? Eu acho que vai ter algumas coisas que devem acontecer que são importantes. Os fundos ficarem maiores. E 2, eu acho que pode acontecer algum tipo de consolidação de gestoras menores, que vai fazer os fundos ficarem maiores. Os fundos ficarem maiores permite o quê? Mais liquidez, mais governança, mais uma série de coisas que vão fazer o mercado ficar mais maduro, né? Eu acho também, a gente estava brincando aqui em off também, a gente estava falando, entregando a idade aqui para vocês, falando dos anos 90 aí do mercado financeiro, a gente tinha uma coisa que a regulação era menor, a liquidez era pequena. E se você pegar em ações e ver todo o crescimento de liquidez, o que trouxe junto de governança, controle, regulação, que já é muito bom em fundo imobiliário, você vê que tem muito a crescer de tamanho, novas classes de ativos. Se você pega nos REITs americanos, a gente tem REIT de data center, de torre de celular, né? A gente falou aqui de multifamily, que está começando a ter healthcare. Então, acho que nosso mercado ainda tem várias outras classes de ativos ainda para surgir também, né? Então, acho que a gente, de novo, se você pegar comparativo com os Estados Unidos com aqui, a gente tem mais classes de ativos para surgir, maior concentração e tamanho dos fundos. O fundo é grande, ele pode pôr mais desenvolvimento para dentro e fazer mais alfa. Então, acho que tem muita coisa para crescer. Acho que a gente está nem saindo da infância ainda no Brasil em relação a mercados mais maduros. A gente está engatinhando ali, aprendendo a andar, mas a gente está aprendendo a andar
e daqui a pouco muda o móvel da sala. A gente está agora discutindo revisões importantes na regulação dos fundos imobiliários. Seja a demanda vinda da 175, que está para... A gente já tem algumas informações, mas ainda tem processo por vir, ainda está sendo debatido no mercado como isso vai impactar fundos imobiliários, mas tem também a regulação tributária, que vem aí buscando, por exemplo, subir a barra do piso de cotistas para ser isento, né, nos fluxos, e a gente já conversou que no mercado brasileiro é muito forte essa ida para fundos imobiliários por causa de renda, né? E como essas mudanças regulatórias estão provocando mercados? Tem sido conversado entre as assets, essa conversa tem preocupado as gestoras, ou já um ponto razoavelmente pacificado, espera-se que a gente converja para uma situação de cruzeiro? Acho que no Brasil você nunca vai ter cruzeiro, né? Então a gente tem que começar por aí, né? Então vira e mexe, parece tributação, não sei o que, sei lá. De novo, não lembro 2 anos seguidos que a gente teve tranquilidade no Brasil, e você tem que sempre operar com essa cabeça que a gente não vai ter tranquilidade. Mas o outro lado dessa moeda, eu acho que dentro da Ambima a gente tem lá o pessoal que cuida dos fundos imobiliários, é um time hiper competente, que é o fórum onde todas as gestoras conversam sobre isso. E eu acho que a gente, todo o time lá, o meu sócio, o Malman, ele é bem atuante também nesse setor. Tem essas conversas e os ajustes têm que ser feitos, né? Acho que a gente tem que sempre pensar, nós temos que sempre pensar o seguinte: o que é melhor para o investidor pequeno? Não é isso? Então, vamos subir para 500, ele é bom? Porra, é bom, mas talvez eu tire vários desses caras e de novos fundos que começaram com menos de 500 do mercado. Será que isso é bom para esse investidor pequeno? Então, tudo tem que ser pensado. O tributário no país tem uma questão de ajustes tributários, mas tem uma questão de arrecadação necessária, que você tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu, mas eu acho que se o Serem sempre for como a gente vai proteger esse cara do varejo, que teve acesso a investir em fundo imobiliário, com R$100 ele ser sócio de um prédio na Faria Lima ou de um shopping bem localizado, a gente tende a não errar muito. Então, se sempre for esse o foco, acho que vai dar uma trombada ali, uma batida aqui, vai dar um calafrio acolá, que é Brasil, mas a gente vai conseguir fazer esse mercado amadurecer da maneira correta, que eu acho que isso é importante, né? Bacana. E a gente está conversando aqui, eu acho interessante vocês têm uma visão, né, desse alfa operacional, de trazer para a gestão. Vocês têm um background muito interessante, vindo de gestora as-is, né? Como você comentou, vocês entraram em fundo imobiliário via carteira administrada, né? Hoje vocês ainda fazem lá a carteira administrada na RBR? Nós fazemos sim carteira administrada, né? Então, através de algumas corretoras parceiras. O que nós fazemos? Carteiras administradas principalmente hoje são carteiras de CRI ou de debêntures de infraestrutura. De fundos imobiliários não, mas a gente faz sim fundos exclusivos para fundações ou para grandes famílias, daí como FOF, né? E são grandes geradores de alfa, principalmente os mandados exclusivos que a gente tem para algumas fundações, batem o IFIX em quase 2 vezes, 3 vezes. Mas o que a gente faz de carteira administrada é muito essa questão de você fazer uma carteira administrada de papéis de, eu quero só uma carteira administrada de CRIs de inflação. Eu quero uma carteira administrada de CDI. Quero uma carteira administrada de debêntures de infra. Ou quero uma carteira administrada de crédito que pode pôr os 3. Então, mas a gente faz ainda assim com essas corretoras parceiras. E de onde veio essa canalização para imobiliário? Porque eu sei que a gente estava até conversando aqui fora do ar, você veio de uma carreira no mercado financeiro, como o pessoal gosta de dizer, mercado financeiro raiz, né? Foi. De mesa de operações. Como é que vocês foram pivotando aí? Hoje a RBR tem esse foco ali no imobiliário. A minha carreira foi interessante porque eu comecei de broker, né? Que a gente brincava que era papagaio lá nos anos 90. Daí eu migrei para o mercado imobiliário. Então eu participei de incorporação imobiliária, desenvolvedor, fui ser CFO de empresa, a Cury Construtora, que é listada em bolsa, né? Então eu fui CFO da Cury, eu sou do conselho lá, inclusive. E então o que a gente queria, eu e meus sócios, a gente falou assim, acho que tem uma questão seguinte, nós queremos ser uma gestora de produtos alternativos, vamos começar no imobiliário porque é nosso foco, só que a gente sabe ver o outro lado do balcão.
né? Então o meu sócio, o Guilherme Neto, a gente tinha essa visão mais do que de tijolo. A gente comprava terreno para construir um prédio. Então eu trabalhei em incorporadora, fui diretor financeiro de incorporadora. Ele trabalhou em incorporadora. E o outro sócio, que era o Ricardo, ele tinha uma visão de mercado financeiro. Ele foi banker ali do Reding Grifo, lá atrás também. Então a gente entendia que tinha um SAP ali. Você não tinha ali uma conexão correta entre mercado imobiliário na época, mas a gente tinha uma visão muito mais de alternativos já, com o mercado financeiro. A gente achava que tinha um gap a ser preenchido. Então, o que a gente quer ser hoje? Nós queremos ser uma casa de investimentos alternativos global. Só que a gente fizemos imobiliário, que era a nossa base, estamos fazendo infra, então infra a gente vai fazer tudo que a gente faz em imobiliário, que é desenvolvimento, FOF, crédito, fazer tudo isso em infra e também nos Estados Unidos. A gente tem um escritório em Nova York já hoje, tem 3 pessoas lá, que a gente quer fazer exatamente a mesma coisa. Então hoje a gente tem 50 predinhos em Nova York hoje, aqueles que você vê no filme, sabe, de tijolinho, que a gente faz a mesma coisa que a gente faz aqui. A gente compra, retrofita, aluga e vende, que é surfaciclo. Então a história sempre vai se repetindo, mas o foco é ser uma gestora global de alternativos. O imobiliário é a nossa base. Metade das pessoas lá vieram de incorporação, a gente queria esse tipo de profissional, porque a gente brinca que é o cara que já sujou a bota. Ele sabe todo o problema que dá de verdade. O meu time, eu brinco todo dia, né? Eu chego no escritório e falo, estourou algum cano hoje? Todo dia estoura um cano. Não tem jeito. Você tem imóvel, todo dia vai estourar um cano, entendeu? Então, quem tem essa visão, acho que tem um olhar diferente pro ativo. Você trouxe um ponto super interessante dessa ponte, né, de empreendimento imobiliário e mercado financeiro. E aí entra a questão de infraestrutura. A gente tem uma demanda para crescimento de infraestrutura no Brasil muito expressiva. Debêntures incentivadas ajudaram a oxigenar esse mercado, mas a gente ainda tem gargalo. Muito. O que tem de próximos passos para a infraestrutura e usar o mercado de capitais para reforçar essa infraestrutura no Brasil? Eu diria que tem tudo, né? Se você pegar o Brasil, a gente tem tudo para fazer de infraestrutura. Se você pegar essa experiência que eu tive de mercado imobiliário fazendo link com infra, eu lembro ali que nos anos de 2007, 2008 eu trabalhava como novos negócios numa empresa listada e eu fui para Belém a primeira vez. Naquela época tinha a tese, que foi uma tese que perdeu muito dinheiro no mercado, que as incorporadoras tinham que ser nacionais grandes, que ia ter escala, né, e que a gente ia dominar o mundo. E só deu besteira, porque se provou exatamente o contrário. Mas quando você chegava em Belém, você tinha 3% da cidade tinha saneamento básico, Belém, uma grande capital do país. Então, nós fazíamos na Cury projetos de habitação social, que é o foco da empresa. Muitas vezes era inviável o terreno porque não tinha esgoto na porta. Você tinha que fazer uma ligação de esgoto. Onde eu quero chegar, imobiliário e infra estão muito ligados. Então tem tudo para ser feito. Saneamento, energia, né? Essa questão toda de mercado livre de energia, geração distribuída, estrada, rodovia, tem tudo para ser feito. Então acho que esse mercado de infra tem um caminho para crescer assim monstruoso. E o que falta? Como a gente puxa isso para começar a acontecer? Para em regulação, para na turma de infra não procurar, não conhecer o mercado de capitais, onde esse atrito começa a travar as operações? Eu acho que regulação é um fato, muita coisa tem que passar pelo regulatório, então é mais burocrático, é mais demorado. Eu acho que outra coisa que trava um pouco é um cenário, de novo, no Brasil a gente tem uma questão de volatilidade de juros, inflação monstruoso, um projeto de infra, se imobiliário você tem um projeto que demora de 3 a 4 anos para maturar, onde a infra é muito maior. Então toda vez que você tem longo prazo no Brasil, você tem um complicômetro de ajuste de taxa, de estrutura de capital, você tem que alavancar um negócio 15, 20 anos. No Brasil é hiper complicado isso. Então o estrutural brasileiro macro também não ajuda muito isso. Mas acho que o mercado de capitais tem ajudado a ir cortando essas arestas. Era um mercado que era nada, sei lá, 3, 4 anos atrás, hoje ele já é grande. Você vê a quantidade, obviamente começa com as grandes empresas que vão emitindo, mas você já começa a ver as derivadas acontecendo. Né? A gente tem que ser imediatista no Brasil, porque a gente tem urgência de tudo, mas se você for um pouco, você de novo olhar o passado, você vê que a gente está no caminho certo. Mas o regulatório embarra, não tem jeito, né? A gente, infelizmente, mas a gente é um país eres, né? Então, temos que saber que é o Brasil usar um velho de guerra e vamos embora. Não dá para ter retorno também, né? Você querer ter Suíça e ter retorno de Brasil.
Exato. Não A tem jeito. diferença é que a gente tem que competir não contra o zero, contra um maratonista, né? É isso. Então, não é brincadeira competir contra a CDI, não. Então, quando você fala, poxa, você estava falando bastante sobre composição de TIR e MOIC, né? Mas quando você tem um desenho, você olha para 3 anos, tá legal o TIR. Aí você alonga para 5, poxa, esse CDI de 5 anos começa a ficar uma coisa de ser difícil de administrar. Então, muito rapidamente, o seu projeto que era bom começa a sofrer com a competição, né? E infra são 10, 15 anos. Exato, era nesse ponto que É mais complicado. Mas, de novo, a gente tem saído e a gente vai quebrando as barreiras. Mas e não dá para contar com o cenário de Brasil, pô, senão os próximos 5 anos vão ser tranquilos. Impossível. A única certeza que a gente tem no Brasil é que vai ter crise, né? Então, você tem que tentar trabalhar com isso, mas, de novo, parece um cenário horroroso, né? Que a gente anda devagar, que é pouco e tal, mas se olhar para trás, o que a gente já andou surpreende. Então, você tem que ter parcimônia e continuar andando. Maravilha. Caio, excelente papo aqui. Fiquei muito feliz pela sua participação, pelo papo, por aprender um pouco, né, com vocês. Eu queria pedir para você compartilhar um pouco, comentar um pouco, quem quiser conversar com vocês, os institucionais que queiram buscar vocês para montar um FOF, ou o investidor ali de plataforma que queira encontrar as estratégias de vocês, saber um pouco mais da RBR, quais são os canais que podem encontrar e deixar seus contatos, suas mensagens finais aí para a gente ir caminhando para o encerramento do programa. Bom, a gente tem todas as redes sociais aí, né? Instagram, LinkedIn, YouTube, então a gente tenta ser bastante vocal nesse sentido, de tentar mostrar o que a gente está fazendo o tempo todo. A gente faz webcasts trimestrais, então convido todo mundo. A gente vai ter o webcast na semana que vem, se não me engano, dia 25. O pessoal da RI vai me matar de não lembrar a data certinho, mas eu mando para vocês depois, se não me engano, é dia 25. Então, ali no webcast, a gente tenta dar um panorama de tudo que acontece, mas o time de RI está pronto para receber, atender, e você quer falar com algum gestor, você quer marcar um papo, só ligar o pessoal da RI, manda um e-mail, tem o ri@rbrasset.com.br, a gente vai responder e vai atender. E é um prazer, Felipe, foi um papo super bacana aqui, estou à disposição. Acho que vocês fazem aqui de trazer o mercado para as pessoas, divulgar o mercado, trazer os gestores para falar, é um super importantíssimo para nosso crescimento como mercado de capitais, né? Então a gente tem que valorizar muito isso daí, e toda vez que você precisar de qualquer gestor, qualquer sócio da RBR vir aqui, estamos à disposição, porque isso é importante para todo mundo. Não, foi um prazer imenso e eu aprendo muito aqui todos os dias, e eu espero que nossa audiência também possa aprender e beber um pouquinho dessas fontes. A gente sempre brinca aqui que o programa aqui é do convidado, né? E a gente acredita que o trabalho é muito positivo pela qualidade do convidado que vem. E hoje foi um grande exemplo disso. Inclusive, depois o Rafael, que ele não aparece aqui, mas ele coloca lá o Instagram para o pessoal acompanhar e continuar seguindo a RBR. Muito obrigado, Caio. Obrigado a você, prazer. Maravilha, muito obrigado também à RBR Asset por ceder aqui a participação do Caio Castro para esse bate-papo. Muito obrigado a você, investidor, profissional do mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui direto pela BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, gestores, executivos de companhias abertas, empreendedores, quem faz esse mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo descontraído, mas sempre deixando ali informação valiosa, aquela informação que faz você, telespectador, um investidor melhor a cada dia. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BMC News. Informação que gera valor. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado com o Money Report, um programa com 3 convidados especiais que vão discutir temas relacionados ao mundo dos negócios, economia e política. Enfim, grandes assuntos que importam para você e sua empresa.
Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da